Bem-vindos ao mundo das curiosidades reais, um lugar onde a luz nem sempre alcança e onde a verdade pode ser mais sombria do que a ficção. Hoje, vamos atravessar fronteiras desconhecidas. Vamos visitar locais reais, documentados, estudados, visitados, mas que ainda guardam segredos que nem a ciência consegue explicar completamente. Prepare-se. O que você verá hoje existe de verdade. No imenso e solitário deserto de Gobi, existe um fenômeno tão antigo quanto assustador. Dunas inteiras que produzem sons graves, contínuos, como se o próprio deserto tivesse voz. Mas esses sons não são suaves. São pesados, profundos, quase humanos. Alguns viajantes relatam que, ao caminhar sobre a areia, é possível ouvir algo parecido com vozes distantes, como murmúrios indecifráveis que parecem vir debaixo da superfície. É por isso que, durante séculos, tribos nômades acreditaram que o deserto era habitado por espíritos aprisionados, condenados a vagar sob as dunas. O mais curioso é que nem todas as dunas cantam. Algumas são completamente silenciosas, enquanto outras produzem sons tão fortes que chegam a ecoar por vários quilômetros. Pesquisadores sugerem que isso envolve o atrito de grãos de areia perfeitos, extremamente secos, que vibram quando a duna se move. Mas o mistério permanece. Por que só algumas dunas fazem isso? E por que os sons se parecem tanto com vozes humanas? Exploradores contam que, durante tempestades de areia, os sons se intensificam e podem se transformar em verdadeiros gritos, como se algo estivesse tentando emergir do solo. Nada disso é lenda. Tudo foi gravado, estudado e continua acontecendo até hoje. Localizada nos canais de Xochimilco, a Ilha das Bonecas é um dos ambientes mais perturbadores do planeta. Não é uma atração turística criada para assustar. É uma ilha de verdade, cheia de bonecas velhas, sujas, penduradas em árvores retorcidas, algumas sem cabeça, outras queimadas pelo sol, muitas com olhos de vidro que parecem acompanhar quem passa. A história começa com o cuidador da ilha, Dom Julián, que dizia ter encontrado o corpo de uma menina que se afogou ali. Pouco tempo depois, ele encontrou uma boneca boiando na água e acreditou que ela pertencia ao espírito da menina. Com medo, colocou a boneca em uma árvore como forma de homenagem, mas as coisas começaram a piorar. Dom Julián dizia ouvir passos durante a madrugada, choros infantis e sussurros vindos da água. Ele afirmava que bonecas mudavam de posição sozinhas e que algumas choravam ou riam sem explicação. Assustado, ele começou a pendurar mais bonecas, achando que assim protegeria a ilha. Anos depois, a ilha inteira estava tomada por centenas de bonecas, cada uma mais perturbadora que a outra. O mais estranho aconteceu no fim da vida de Dom Julián. Ele foi encontrado morto exatamente no mesmo local onde dizia ter encontrado a menina afogada. Muitos acreditam que ele foi a última vítima da maldição da ilha. Até hoje, visitantes relatam que bonecas mexem os olhos, trocam posições e emitem pequenos sons quando ninguém está perto. A Ilha das Bonecas é real e continua lá, cada vez mais assustadora. No coração gélido da Sibéria, há regiões onde os moradores relatam há décadas um fenômeno profundo e inquietante. Um som grave vindo do subsolo, conhecido como The Siberian Hum. Esse ronco da terra é tão forte que chegou a fazer janelas vibrarem. Moradores dizem que ele começa do nada e pode durar minutos ou horas. É como se algo gigantesco estivesse se movendo a quilômetros abaixo da superfície. O fenômeno foi gravado inúmeras vezes. E o mais perturbador? Os sons não seguem um padrão. Às vezes parecem máquinas gigantes, em outras parecem passos, como se algo enorme estivesse caminhando sob o solo congelado. Em algumas aldeias, os moradores simplesmente foram embora por não suportar mais o medo constante de algo invisível sob seus pés. Cientistas tentaram explicar,
dizendo que poderia ser gás escapando do solo ou placas tectônicas se movendo. Mas os sons foram registrados em áreas onde não existe atividade sísmica, nem depósitos de gás capazes de causar tal fenômeno. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que provoca o ronco, e quem vive lá prefere não discutir o assunto. Considerada o Triângulo das Bermudas da Transilvânia, a Floresta Roya Basil é um dos lugares mais estudados e temidos da Europa. Várias pessoas desapareceram ali sem deixar absolutamente nenhum vestígio. Em alguns casos, objetos foram encontrados, mas corpos, nunca. Equipamentos eletrônicos falham do nada. Bússolas enlouquecem, girando sem direção. Animais se recusam a entrar, latindo e se debatendo no limite da floresta. Fotos tiradas no local frequentemente mostram silhuetas humanas distorcidas, como se alguém estivesse parado entre as árvores, mesmo quando a área estava totalmente vazia. Um dos pontos mais misteriosos é um círculo perfeito onde nada cresce. Nenhuma vegetação, nenhum inseto, nada. É um pedaço de terra estéril no meio de uma floresta viva. Cientistas tentaram analisar o solo e não encontraram nada que justificasse a esterilidade. Para muitos, é um portal, uma zona de energia, ou simplesmente um lugar que não quer vida ali. Moradores locais evitam passar perto, sobretudo ao anoitecer. Segundo eles, quem entra sem permissão nem sempre volta. Quando ouvimos histórias assim, tão misteriosas, tão reais, tão perturbadoras, percebemos o quanto o mundo ainda guarda sombras que não conseguimos compreender. E é nesse ponto que a nossa força humana acaba. É nesse momento que entendemos que precisamos buscar a Deus, porque existem lugares onde a ciência é muda, onde a lógica falha, onde só resta a fé, e é por causa disso, de tudo isso, que devemos procurar a Deus. Buscar uma casa espiritual, buscar proteção, luz e direção, que Ele te guie em cada passo, e que nenhuma escuridão toque a sua vida,